a campo na noite dessa quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro. O jogo pelo Campeonato Brasileiro acontecerá no Mineirão, em Belo Horizonte, e o atacante Bruno Henrique estará disponível para o técnico Felipe Luiz, caso queira contar com ele, seja como titular ou mesmo entrando no decorrer da partida. Tudo isso em meio ao surgimento da notícia de que a sua casa foi, digamos, visitada pela polícia e houve ali apreensão de computador, de celular e tudo por conta da suspeita de participação em manipulação de apostas, né? Manipulação de resultados, né? Ou de situações de jogo em função de apostas, né? Com familiares do jogador, como foi amplamente divulgado na mídia, tendo feito apostas de que ele levaria um cartão amarelo no jogo contra a equipe do Santos, no dia 1º de novembro do ano passado, também pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e sobre a situação do jogador e até que ponto isso pode ou não afetar o Flamengo nessa semana de final contra o Atlético Mineiro. Bruno Henrique recebeu nas temporadas 22, 23 e 24 até agora 20 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. E essa é a estatística do jogador com relação a advertências com amarelo e expulsões cartão vermelho. Sobre essa situação, gente, é óbvio que tem que haver uma investigação, né? O jogador está numa situação delicada. Nenhum jornalista ou nenhum cidadão deve acusar antes de uma conclusão, de uma condenação de alguém. Isso vale para ele e vale para outros jogadores que também já apareceram aí no noticiário citados com suposto envolvimento com apostas. O Paquetá, que é um caso de conhecimento internacional, né, com a possibilidade, como se publica amplamente na imprensa inglesa, até de uma punição severa, fala-se até em banimento, e até o Luiz Henrique, como o UOL já publicou matéria também, com a possibilidade de algum tipo de investigação se desenvolver a partir de uma suspeita de que tenha forçado cartões amarelos quando ainda defendia o Real Betis na Espanha. Então você tem esses jogadores, já tivemos o Tonali, que hoje é do Newcastle, que também pagou uma pena, uma suspensão por um período por conta de apostas que teriam sido feitas durante o período em que atuava pelo Milan, né, jogador italiano, e agora surge essa história do Bruno Henrique, né? Eu disse, inclusive, falei amplamente sobre isso. Tem gente aqui no canal cobrando, você não vai falar sobre isso, amigos? Eu não trabalho só aqui no YouTube. Eu falei sobre isso na terça-feira, desde cedo. Começamos às 9 da manhã no UOL, depois ao meio-dia na Jovem Pan. Falamos amplamente sobre isso durante o dia todo também. Então, estamos aqui falando sobre esse assunto e tentando entender o que aconteceu, tá? Qualquer comentário que qualquer um de nós faça a respeito disso, se aprofundando nesse momento, seria precipitado, porque não existe nada de concreto. É a mesma postura que nós tivemos com relação aos outros jogadores que também apareceram no noticiário com suspeitas de participação em cartões forçados para poder, com isso, favorecer apostadores, sejam eles familiares ou não, né? Amigos ou não. A postura tem que ser sempre a mesma. Então a gente tem que aguardar. O que eu falei na segunda-feira, na terça-feira, melhor dizendo, no UOL pela manhã foi: o que eu acho estranho é o jogador que precisa tomar um cartão, só forçar esse cartão, se é que forçou, aos 52 minutos de jogo, no segundo tempo. É bem curioso. Mas sabe-se lá o que aconteceu. Aí vai ter que ter uma investigação, talvez a quebra de sigilo telefônico. As autoridades já têm em seu poder os equipamentos eletrônicos do jogador. Foi amplamente noticiado que ele cedeu a senha para que eles possam entrar ali e ver se tem algum diálogo, alguma coisa que o comprometa, né? Não sabemos exatamente o que aconteceu. Então, aí é aguardar. Não adianta ficar falando mais. Agora, como eu disse, na segunda-feira de manhã, vale para o Bruno Henrique, vale para qualquer jogador. Um jogador de futebol, ainda mais um jogador bem sucedido, bem remunerado, que eventualmente se envolva numa situação como essas, ele está cometendo uma tolice colossal. É uma burrice um negócio desse. Não dá para entender um atleta, ainda mais um atleta tão bem pago. Existem situações, é errado também, é óbvio, que você até não é que você vá aceitar, mas você vai entender melhor, por exemplo, quando um jogador de um time pequeno, que ganha 2 salários mínimos, e o salário está atrasado, e o cara está numa situação financeira desesperadora, aí aparece um malandro lá e fala: ó, força um cartão, força uma situação X aqui no jogo, você vai ganhar 5 mil, 3 mil. O cara ganha muito pouco, não está recebendo, está todo endividado, tem que sustentar a família. O cara acaba ficando mais vulnerável a esse canto da sereia. A gente sabe disso, é uma coisa evidente, né? Não está certo, está errado da mesma forma, mas você até entende o desespero do cidadão. Agora, o jogador que joga em time grande, muito bem remunerado, por que se envolver nisso caso tenha se envolvido? Não tem sentido, não faz sentido nenhum. Talvez uma ignorância na acepção da palavra, de achar que não vai dar nada, que é um pequeno delito. Não, é grave e tem consequências. E atenção, minha gente, nós presenciamos hoje uma ressurreição. É isso aí. Vimos o renascimento
de um ídolo. Olha só, a última vez que Gabigol tinha aparecido com destaque foi no dia 29 de outubro de 2022. Vocês se lembram o que aconteceu esse dia? A final da Libertadores da América, Flamengo e Atlético Paranaense. Gol de Gabigol, Flamengo tricampeão da América. 29 de outubro de 2022. Se passaram 2 anos e nesse período todo ele andou sumido, se perdeu completamente, andou um tempo vestindo a camisa 10 do Flamengo, do Zico. Se falava de Gabriel Barbosa só sobre situações fora do gramado, porque dentro do campo ele vinha cada vez pior. Aí, para piorar a situação, ele que já estava mal à beça, o Flamengo contratou o Tite, numa tentativa de dar um freio em Gabigol, que estava incontrolável. Então a diretoria pensou o seguinte: vamos trazer um cara então que é grande, era técnico da seleção brasileira e que é um cara que vai colocar o Gabriel Barbosa na linha. Muito bem. O final da história, todo mundo já sabe qual foi. O Tite não deu certo no Flamengo, Gabriel ganhou esta queda de braço, ele continua e, minha gente, impressionante. Até o jogo começar hoje, boa parte da torcida do Flamengo estava criticando o Felipe Luiz por estar acreditando e investindo no Gabigol. Não dá, tem que mandar embora, ele desaprendeu a jogar futebol, ele está muito mal, e estava mesmo. Só que com a chegada de Felipe Luiz, ele ganhou uma sobrevida e ele ganhou uma motivação, porque ele tem um treinador que agora o conhece muito bem, sabe do que ele pode dar e precisa dele. Porque na ausência de Pedro, no elenco do Flamengo, não há um substituto melhor do que Gabriel Barbosa. Por tudo que ele representa, por toda a história. Daqui a pouco eu vou trazer um dado aqui sobre ele, impressionante. Então, Felipe Luiz acreditou nele, bancou. Ele demorou para engrenar. Ele já vinha muito mal antes do Tite. Ele vinha mal com Vitor Pereira, ele vinha mal com Sampaoli, depois que o Tite chegou, desandou. Ainda teve alguns lampejos e tal, fez aquele gol lá na goleada contra o Vasco da Gama 6-1, deu um passe para o Carlinhos no gol contra o Vitória, né, na partida que o Flamengo venceu lá em Salvador, mas muito pouco para um jogador da importância e da grandeza dele. E hoje Gabriel Barbosa ressuscitou. Porque Gabigol estava morto, minha gente. Futebolisticamente falando. Gabriel, ele nunca foi um craque, um jogador tecnicamente extraordinário. Mas Gabriel sempre foi, desde os tempos do Santos e principalmente no Flamengo, o que ele mostrou ser hoje. A essência do Gabriel Barbosa. Um jogador decisivo. O Luiz encerrou a preparação. Repito o que eu disse na introdução: 5 jogadores do time titular não vão nem viajar. O Flamengo informou que Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley ficarão no Rio de Janeiro enquanto a delegação viaja para Belo Horizonte. E sobre a logística, o Flamengo joga contra o Cruzeiro nessa quarta, retorna logo após o jogo, treina quinta, sexta e sábado no CT Ninho do Urubu e depois retorna para Belo Horizonte para encarar o Atlético Mineiro. Vene, mas se eles já estarão
Em Belo Horizonte, por que eles não ficam logo? Gente, a resposta é óbvia. O Flamengo desfruta de um dos melhores CTs do mundo. Eu não digo do Brasil e nem do cenário sul-americano. É do mundo. Tem uma estrutura absurda. De campo, de aparelho, de tudo. Material humano, de tudo. Não faz o menor sentido o Flamengo ficar hospedado quarta, quinta, sexta e sábado em um hotel lá em Belo Horizonte, focando na preparação para pegar o Atlético Mineiro. Aí treina no CT do Cruzeiro. A estrutura não é a mesma. Os materiais que os profissionais costumam utilizar não são os mesmos. É óbvio que é melhor você treinar no seu CT, tudo certinho. É um bate-volta. O Flamengo, pelo porte financeiro, tem condições de pagar um voo fretado. Então, é VAPT e VUPT. É isso. Até porque 5 jogadores titulares já vão estar no Rio de Janeiro. Venê, então, qual é o provável time que vai a campo? Pelo que eu apurei, porque com o Felipe Luiz não dá para cravar, porque ele confirma apenas na preleção. Pelo que eu apurei, ele esboçou o seguinte time: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Alan, primeiro volante, Pulgar, segundo volante, e Alcaraz fazendo a função da Arrascaeta. Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Esse é um provável time do Flamengo para pegar o Cruzeiro. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com o Felipe Luiz? Tá certo em poupar geral? Eu acho que tá certo em poupar. De verdade mesmo. Ah, mas tá poupando porque tem... Independentemente do motivo do jogador estar sendo poupado. Gente, domingo é uma decisão. É o único título que o Flamengo pode conquistar na temporada 2024. Não vale a pena você arriscar. Ah, você vai botar a Arrascaeta? Claro que não. Vai botar o Gerson para jogar? Claro que não. O Wesley tá jogando muita bola? Não. Ah, mas ele pode se machucar andando em casa. Beleza, mas a chance de se machucar andando em casa é muito menor do que jogando uma partida contra o Cruzeiro. Nós sabemos disso. Eu quero saber a opinião de vocês. Para mim tá certo em poupar. E para vocês? Vocês concordam ou não? E para finalizar nosso vídeo, galera, só para não passar batido, ontem a gente trouxe a informação que não procede que De La Cruz está infeliz no Flamengo, quer ir embora do Flamengo, quer ir embora do Rio de Janeiro para retornar ao River Plate. E hoje, o próprio jogador veio a público em um comentário no Instagram e disse: as pessoas não devem acreditar em tudo o que as pessoas de fora dizem. Isso aí é mentira. Então tá aí o próprio De La Cruz confirmando a informação que nós apuramos e trouxemos aqui no canal Vene Casagrande. Dito isso, galera, beijão para vocês, forte abraço, tamo junto, fica ligado, se inscreva no canal, porque aqui é vídeo a todo instante, você sabendo de tudo que rola no Flamengo. Valeu, tamo junto!